Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o relator, cumprimentar os demais colegas. Presidente, eu estou aqui há 8 horas ouvindo os colegas e procurei ouvir a todos com respeito e procurando absorver, sobretudo, os argumentos, né, que devem presidir essa decisão que nós vamos tomar. Eu quero trazer a minha contribuição aqui, olhando esse processo como que ele é, um processo jurídico-político, e vou explicar o porquê dessa observação. Antes de mais nada, algumas premissas são fundamentais. A primeira delas, e a mais fundamental, a mais essencial de todas, é de que numa democracia, a medida mais grave que existe, a mais grave, é a desconstituição de uma decisão tomada pelo soberano, que é o povo brasileiro. Para desfazer uma decisão manifestada nas urnas, é preciso que não se tenha dúvida sobre a razoabilidade dessa decisão. Por quê, presidente? Porque esse é um fundamento da nossa República. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal diz: todo poder emana do povo. Essa não deve ser uma afirmação tomada como vazia, mas deve ser levada a sério, em especial por quem também só está aqui porque foi eleito. Nenhum de nós tem direito natural ou divino para estar aqui. Fomos todos eleitos. Por isso a necessidade desse respeito maior possível ao voto. E é por essa razão que a Constituição brasileira, ela prevê de forma muito clara e muito delimitada quais são as possibilidades para se desconstituir uma decisão dessa tomada nas urnas. E essas possibilidades estão previstas no artigo 85 da Constituição Federal, que enumera as hipóteses. O artigo 85 diz explicitamente: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, e assim vai até chegar no inciso 6º, que é do que se trata a lei orçamentária. Presidente, o artigo 85 da Constituição não diz que um dos elementos para se avaliar crime de responsabilidade deve ser, por exemplo, popularidade. Até porque, presidente, esse seria um juízo muito perigoso. Ele é fluido, ele é medido por um instrumento de pequena precisão, que são as pesquisas de opinião, e se nós formos, de fato, levá-las como última palavra sobre decisões que temos que tomar, o mais correto seria todos renunciarmos. Porque o ótimo e bom dessa casa é inferior ao último ótimo e bom da chefe do Poder Executivo, por mais baixo que ele seja. Portanto, popularidade não é aqui um elemento que deve ser tomado como indicador de uma decisão a ser tomada. Alguém aqui me lembra do lado? Imagina a popularidade do presidente dessa casa, réu criminal no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Esse que pretende presidir esse processo que ele quer defender. O instituto do impeachment, presidente, na nossa Constituição, ele vem, sobretudo, da Constituição norte-americana. É da Constituição norte-americana que nós tomamos emprestado esse instituto. É ela que nos inspirou a adotar esse instituto. Na Constituição norte-americana, ao contrário da nossa, os casos específicos de crime de responsabilidade não estão enumerados. Eles não são descritos. O Constituinte americano deu uma liberdade maior para o Congresso julgar crimes de responsabilidade. Ainda assim, pela solidez da democracia americana, não é comum que se faça isso. Veja, Vossa Excelência, naquele caso do ex-presidente Bill Clinton, o processo todo era por mentir, embora isso não estivesse explicitamente previsto. Na nossa Constituição, os casos estão expressamente previstos. E agora eu passo para o argumento de que se trata de um julgamento jurídico-político. Um colega aqui mais cedo disse que era um julgamento político. Presidente, engana-se. É um julgamento jurídico.
feito por um órgão político. Ele é jurídico-político porque quem julga não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Mas ele é um julgamento jurídico, ou seja, para que seja condenado alguém por crime de responsabilidade, é fundamental que os fatos descritos na denúncia estejam claramente caracterizados e se encaixem nas previsões constitucionais. Então não é um julgamento político, como alguém aqui deu a entender, como se o Congresso pudesse fazer uma avaliação política e dizer, bem, esse governo deu. O Congresso não pode fazer isso. Isso chama-se parlamentarismo. Isso não se chama presidencialismo. O sistema em que o Congresso toma a decisão política de derrubar um governo de forma livre e incondicionada, simplesmente porque entende que o governo acabou, esse sistema não é o presidencialismo. Esse sistema é o parlamentarismo. Há que se diferenciar aqui, porque senão não faz sentido se discutir mandato. Terceiro ponto, nós somos obrigados a examinar tão somente o parecer do relator, deputado Jovair Arantes. Como juízes, nós só podemos apreciar aquilo que foi recebido na denúncia, sobre o que o governo apresentou defesa e que foi acolhido ou não pelo relator. Nada fora disso. Se nós aceitarmos avaliar qualquer coisa que não esteja no processo, estamos violando o princípio do devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa. Não é possível julgar alguém sobre o qual não se pediu defesa. Eu fico perplexo, presidente, porque eu vi grandes lideranças políticas dizendo que o julgamento seria pelo conjunto da obra. Eu diria a Vossa Excelência, eu procurei muito na Constituição essa expressão. Ela não existe na Constituição. Em momento nenhum a Constituição permite um julgamento pelo conjunto da obra. Quem julga pelo conjunto da obra é o eleitor quando vota. Em crime de responsabilidade, o parlamentar julga pela denúncia, pela defesa e pelo parecer. Portanto, por favor, que não se fale aqui de qualquer coisa que não esteja nos autos, porque se nós considerarmos isso, e o parecer do relator é muito infeliz quando diz que, embora não vá condenando por isso, é preciso considerar o que não está nos autos. Presidente, isso não é razoável. Isso fere as mais básicas regras do devido processo legal. Essa casa não pode ser conivente com isso. Se se trata de crime de responsabilidade, é preciso verificar se os princípios do direito penal estão presentes. Por exemplo, a tipicidade, ou seja, os fatos narrados se encaixam no tipo penal descrito ou não. A irretroatividade, a mudança da norma, ela não pode abranger fatos pretéritos a ela. Ela só vale dali para frente. E o princípio também, a ideia também de que se tem que configurar a autoria para que alguém possa ser condenado por esses crimes de responsabilidade. Então vamos ao parecer. Duas são as acusações. A primeira, a edição de 6 decretos em 2015, abrindo créditos suplementares. Isso, diz o relator, violaria o artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, que condicionou a abertura ao cumprimento da meta. Senhor presidente, o cumprimento da meta só pode ser verificado ao final do ano, porque é ao final do exercício financeiro que se verifica se a meta foi cumprida ou não. O entendimento de que relatórios bimestrais teriam o condão de permitir a verificação do cumprimento ou não da meta é um entendimento que pode até passar a ser adotado. Não era a época dos fatos. É uma mudança jurisprudencial que é legítima do Tribunal de Contas da União, mas que só pode ter efeitos prospectivos. Por exemplo, no ano de 2001, mais de 100 decretos de abertura de crédito suplementar foram publicados. Não se alcançou a meta fiscal no ano e não houve impeachment por isso. É verdade. É verdade. Basta ler. Ano 2001. Não foi cumprida a meta. Mais de 100 decretos de abertura de crédito suplementar. E não se provocou ou não se promoveu o impeachment por isso. Presidente, nós precisamos ser juízes justos.
Esse é um julgamento. Nós não temos o direito de julgar com as conveniências. E nem com cálculos, nem mesmo eleitorais. Muitos me disseram que defender uma posição impopular, como a que eu defendo aqui, me traria um prejuízo de votos. Se eu não for corajoso para votar com a minha consciência, eu não sou digno de estar nessa casa. Eu não sou digno de estar nessa casa. Eu não quero dizer que quem vota a favor do impeachment está contrariando a sua consciência. Não acuso ninguém aqui. Mas vou votar de acordo com a minha convicção. Porque se não o fizer, aí sim, ao contrário do que disse alguém que me antecedeu, aí sim não teria coragem de olhar nos olhos dos meus filhos, da minha família. Foi por fazer o que eu acredito que cheguei até aqui hoje, presidente. E não pretendo mudar. Ainda que não possa continuar nessa casa. Mas quero continuar me olhando no espelho com autorrespeito, com autoestima. Quero continuar sendo respeitado por defender aquilo que eu acredito. Mesmo que seja uma posição minoritária. Mesmo que não seja compreendido hoje. Mesmo que demore uma década para que isso fique claro. Mesmo que sejam necessários inúmeros retrocessos a direitos sociais, trabalhistas, no próximo governo. Para que as pessoas entendam o perigoso precedente que se quer abrir aqui. Acrescento. Então, a edição de decretos não é causa para impedimento, porque não há crime de responsabilidade. Não há crime de responsabilidade. O segundo e último argumento do relator, a utilização de contas de suprimento no âmbito do Plano Safra. Presidente, para chamar isso de operação de crédito, precisa desconhecer a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, abro outro parênteses, que não se confunde com a lei orçamentária anual. Gente graúda confundindo lei de responsabilidade fiscal com lei orçamentária. Quem não é do ramo não tem obrigação de saber. Mas quem já foi presidente da República? Conceito de operação de crédito na lei de responsabilidade fiscal e na resolução número 43 de 2001 do Senado não permite que se encaixe a utilização das contas de suprimento no âmbito do Plano Safra neste conceito. Não é operação de crédito. Segundo ponto, a incidência de juros por inadimplemento não transforma algo em operação de crédito. Basta que alguém atrase um pagamento de uma conta só para entender que é isso. Por fim, a utilização dessas contas não se encaixa no caput do artigo 85. Por quê? Porque o caput que eu li diz atos da presidente. O relator não conseguiu demonstrar minimamente que os atos são da presidente. Porque a gestão do Plano Safra não era dela. A denúncia, presidente, é extremamente fraca. Assusta, porque não é compatível com os nomes que a assinam. Eu diria que para efeitos de acusação é imprestável. E o parecer não consegue corrigir essas falhas que são originais da denúncia. Teve o presidente da casa que fazer um grande esforço para recebê-los. Aqui também, a mudança tem que ser de entendimento do TCU, que é legítima, de 2015 para frente. Retroagir para prejudicar é uma afronta ao princípio da proteção à confiança legítima e também ao princípio democrático. Usar isso para desconstituir o resultado de eleições não é aceitável. Eu termino dizendo o seguinte, presidente, por tudo isso é impossível, do ponto de vista jurídico, aprovar o parecer do relator. No meu entendimento pessoal. Não consigo. Honestamente não consigo. Alguns me disseram, mesmo assim, Molon, o que importa, independente de ter crime de responsabilidade ou não, é tirar o governo que está aí. Tem gente que diz, eu também acho que não tem crime de responsabilidade, mas isso é outro problema. Presidente, mas não é justamente a lógica de que os fins justificam os meios que nós precisamos combater nesse país? Será que adotá-la aqui não vai, em vez de nos salvar, nos condenar, nos afundar ainda mais? Não adotarei essa lógica, presidente. Farei uma análise jurídica, constitucional, legal e a defenderei por convicção. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja contra a maioria, em respeito à minha consciência e à retidão que tenho buscado em minha vida. Ser honesto com a sua consciência, eu acho que é o que mais as pessoas nesse país querem, ainda que possam divergir da nossa posição. Honestidade
e retidão de intenção. Muito obrigado, senhor presidente.